Nós temos falado sobre alegria, sobre felicidade, mas fica muito difícil falar sobre felicidade, viver bem, viver alegre, viver feliz, sem falar de escolhas. Por isso, nosso tema hoje é escolhas felizes. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Iniciamos mais um programa, mais uma live no nosso programa Mais Consciência, buscando melhorar a nossa vida, estruturar a nossa vida com mais delicadeza, com mais gentileza e com mais também firmeza, construindo bases sólidas para a nossa vida. E nós precisamos, com certeza, nos tornar seres bastante resistentes, bastante firmes, através de nossas escolhas, porque a gente está num período em que nós vamos ter que provar a nós mesmos que nós podemos ser pessoas felizes, alegres, contentes, porque sabemos fazer escolhas adequadas para a nossa vida. Gratidão pelo seu trabalho que tanto me ajuda. Ai, que beleza, não é? Nós temos justamente que nos dar as mãos e cada um dá o que tem, não é verdade? Porque cada um dando o que tem e a gente fazendo as nossas trocas, nós construiremos um mundo muito melhor do que o que está. A vida sempre é boa, o planeta é maravilhoso, é um planeta abundante, tem de tudo para todo mundo, mas a administração que acontece, que ele tem, não é a mais adequada. Mas não tem nada errado também, Está tudo certo e nós só temos que compreender cada situação que nos acontece como um estágio de aprendizagem. E como eu tenho comentado, a gente está num momento da humanidade de transição. Houve muitas falas do mundo acabar e não passaria de 2000, depois em 2012 e o mundo não acabou e não vai acabar, Apenas a humanidade muda de ciclos, como nós saímos da infância para a adolescência, como saímos da adolescência para o estágio adulto, E nós agora estamos em período de prova para ver se nós vamos passar de ano ou não. Aí é que vão entrar as nossas escolhas, se elas vão favorecer que a gente passe de ano ou que a gente tome bomba. O que vocês preferem? Precisamos escolher, entre todas as opções que nos são ofertadas todos os dias, para que a gente tenha uma vida decente, e que a gente saiba escolher corretamente para ir pelo caminho certo. Vocês sabem que o caminho da realização, ele na verdade é estreito. Isso as escrituras sempre mostraram. Quem tem o hábito de estudar, quem tem o hábito de ver os assuntos da espiritualidade, da filosofia, os religiosos também, principalmente os esotéricos, vão saber que a vida ela é sempre uma escolha e que ela passa por fases e que nós precisamos de vencer as fases, senão nós não vamos chegar à nossa realização, não é? Então é muito importante o nosso assunto hoje, por mais que pareça algo, a gente já falou isso demais, toda hora falando sobre isso, mas temos que continuar falando. Nós temos, sabe por quê? A vida hoje, ela está realmente nos colocando entre a cruz e a caldeirinha, A gente vai precisar de escolher. Eu vou ficar de qual lado? Mas a gente pensa em cruz, torce o nariz, porque nós pensamos que a cruz é algo pesado para carregar, Então vem aquela imagem daquele ser todo ensanguentado, com aquele madeiro às suas costas. Gente, isso é um simbolismo. Isso é um simbolismo. O madeiro pesado às nossas costas são as coisas que nós viemos para resolver, mas o peso é uma conotação psicológica, Porque pode não significar peso algum, dependendo da maneira como eu encaro todas as minhas experiências e todos os momentos da humanidade.
Maria Cristina, eu admiro muito o seu trabalho, obrigado. Puxa, e eu tenho que te falar, Irinaldo, que eu também admiro muito você, né, e todas as pessoas que estão aí agora ouvindo essas coisas, porque há um interesse no crescimento. Eu admiro demais quem procura o crescimento, quem procura encontrar um ponto de equilíbrio, porque a única solução para nós é um ponto de equilíbrio, não é? Se a gente está nesse período de provas aí, nós precisamos de passar. Nós temos que passar. Então, meu trabalho é apenas o resultado de todas as experiências que eu vivi, que eu vivo, de todo o meu estudo, né? Então, a sabedoria que a gente vai adquirindo é pelo estudo e pela experiência, que eu tenho sempre falado isso com vocês. A prática de espiritualidade e as vivências do dia a dia nos trazem sabedoria. E se a gente ainda corre atrás de ter informações que são relevantes, que são importantes e que vão libertar a nossa mente, nós então teremos, assim, grande facilidade de lidar com a situação. Então, nada precisa ser um peso para nós. O peso é uma conotação mental, não é? Agora, desafios, eles devem ser estimulantes e não motivo de tristeza ou de desespero, né, ou de preocupação. Sim, eu tenho interesse em evoluir, sempre, muito interesse. Esse é o único interesse que a gente tem que ter, na verdade, né? Então, talvez a única escolha a ser feita. Se você tem interesse em evoluir, você está escolhendo evoluir, a sua escolha é uma escolha feliz, não é? Então, o que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: se eu não escolho ter uma vida feliz, eu sou meio louca, então, meio louca, não é? Porque aceitar menos do que viver bem, feliz e contente e alegre é loucura. Nós não podemos aceitar ter uma vida triste, ter uma vida sem realizações. Ah, Cristina, você está falando da gente se revoltar? Jamais, jamais. Eu não devo aceitar que a minha vida seja sem graça, pobre e ruim. O mínimo que eu posso aceitar é que a minha vida seja vibrante, seja interessante, seja alegre, seja gostosa. E isso não quer dizer uma vida sem problemas, sem desafios, muito ao contrário. O desafio devia ser muito estimulante para nós, né? Quero entender a vida e a vida te encanta, Raquel, é isso. Então, a vida tem que nos encantar, não naquele sentido de nos encantoar, né? Mas naquele sentido de nos dar prazer de olhar, isso tem que ser resolvido, isso tem que ser feito, isso tem que ser melhorado, e eu pegar aquilo com entusiasmo e vou conseguir. E eu farei o que eu preciso. E eu encontrarei os recursos que eu necessito. Isso é uma escolha feliz, não é? Então, para que eu seja feliz, eu tenho que cuidar das minhas escolhas, eu tenho que ser consciente delas, eu preciso me conscientizar do que eu estou escolhendo. Então, olha só, a vida inteira a gente viu isso, né? Então, entre os jovens eles brincam, a mulher quer um marido rico. Os rapazes falavam, não, eu quero a fazendeira rica. Então tinha um negócio de fazendeira rica e de marido rico. Então a escolha é infeliz demais, não é? Porque se eu for escolher o marido pela riqueza que ele tem material, ali na frente eu já vou começar a ter os meus sofrimentos, não é? Porque a escolha é errada. Muitas moças, elas engravidam para ficarem livres do pai, para ficarem livres da mãe, para saírem daquela situação, às vezes, de conflito que é o lar. Ela tem que ficar lá para ajudar a vencer aquilo. Não, mas ela quer cair fora. Então, ela arranja qualquer namorado e a sedução ali rola bastante, ela engravida. Pronto, antigamente era forçado a casar, hoje já não é tão forçado assim, mas de qualquer forma induz a possibilidade, não é? E se não consegue o casamento e não tem o apoio financeiro, aí vira um inferno. Então vocês reparam que a gente procura com as nossas próprias mãos o sofrimento, nós colocamos peso nas nossas costas não previstos.
Então é necessário que a gente esteja sempre avaliando quais são as nossas escolhas. Porque as escolhas erradas, no geral, elas são feitas em função, primeiro, de fugir de situações, como, por exemplo, a gente escolhe uma certa turma para conviver, para se relacionar, né? A gente escutava quando jovem, olha com quem você anda, olha com quem você anda, porque a gente sabe quem você é pela turma, né? A qual você se agrega, se ajunta. Então, todas as pessoas exercem influência umas sobre as outras. Então, as escolhas infelizes nossas são imensas. Exemplo, estou desempregada e eu fico desesperada e pego qualquer coisa que surge. Tudo bem, se eu for ficar ali só o tempo necessário para eu encontrar aquela coisa que vai me realizar, que tem tudo a ver com a minha missão de vida, com quem eu sou, então tudo bem, a gente faz um trampolim. Mas tem pessoas que pegam a primeira coisa que aparece, detesta, odeia e se obriga a ficar lá até o fim. Por quê? Engravidou antes da hora, tem o bebê para cuidar, né? Então tem que ficar dando a cara a tapa para qualquer coisa que surgir para poder manter a situação. Gente, nós damos nós nas nossas pernas. Nós precisamos de entender isso. E isso várias situações, né? Aí tem então a situação do marido rico, né? A situação da mulher rica, a situação da beleza, né? Se for feia eu não me caso, se for feia eu não quero de jeito nenhum, sabe? A raça que a pessoa tem. Então nós somos cheios de não me toques e a nossa vida vai ficando cheia de problemas, né? Em função das nossas escolhas infelizes. Como não pensar nisso? Mas as pessoas não entendem que elas estão escolhendo errado. Elas pensam que a vida é isso. Eu vou ajeitando do jeito que dá, mas não dá, né? Então o que acontece? Quando chega a partir dos 28 ali, que aí a pessoa vai ter contato com o fogo espiritual dentro dela, porque até então ela estava desenvolvendo o corpo físico, a emoção e depois a mente. Aí chega a partir dos 28, que ela vai ter que dar de cara com a consciência, ela fica agarrada lá, né, nos tempos antigos, cheio de mimimi, cheio de não me tocas, cheio de desejos, né, e cheio de ilusões. Aí chega a hora de encarar a vida como a vida é, a pessoa ainda está agarrada lá no sonho, né? na aparência, na futilidade e nos anseios errados. Então vocês veem como a gente foi mal formado. Nós somos hoje uma humanidade incrivelmente mal formada. E nós estamos colhendo os frutos dessa má formação. E aí entrou então este período em que nós fomos, né, roubados na nossa liberdade de viver a espiritualidade, porque a televisão chegou para nós, já vem falando sobre isso, e nós ficamos sempre voltados para o externo e recebendo toda aquela influência que veio de lá. Nós nos pioramos como seres humanos, nós abaixamos a nossa guarda, nós aumentamos a permissividade e nos atiramos numa série de comportamentos, uma série de escolhas absolutamente infelizes. Aí, a partir dos 30, então começam as colheitas, né? A infelicidade, né? A não realização. Aí começam a aparecer as doenças, pressão alta, né? O açúcar começa a desequilibrar e assim vai. O pior é que quando essas pessoas fazem como se a gente que está errado for fazer diferente disso. Né? A gente quer o errado quando está mantendo os valores, quando está mantendo uma mente mais estruturada, menos voltada para as ilusões e mais voltada para o cerne, né? Para o caráter firme, para as escolhas que são justas, que vão trazer benefício a si mesmo e aos demais. A gente virou careta, né? Na minha época falava careta. Então é essa pessoa fora de moda, é essa pessoa chata,
que não rola nada, né? Então não rola nada, porque a pessoa não vai se dar, né? A se rebaixar. A pessoa não vai se dar a se rebaixar. Olha só que interessante. Um dia uma pessoa me traz um dia eu recebo um convite. Vem me visitar, eu vou visitar. Isso aí teve um final muito estranho, que eu não tinha percebido que ali havia um interesse em fazer um bacanal, né? Uma reunião sensual a 3. Hoje eu dou risada porque isso não é o meu perfil de jeito nenhum. E eu não saquei isso na ocasião. Acabei me desvencilhando daquilo ali naturalmente. Mas, gente, que situação interessante. Eu sou tão ingênua, né? Isso não está no meu modo de ser. Eu até abro isso publicamente. Eu não deveria, talvez, mas para vocês entenderem que a gente, por ser uma pessoa comunicativa, alegre, né, a gente é mal entendido. Mas hoje eu olho para trás e dou risada mesmo, porque, gente, quando que eu dei, assim, a mínima impressão de que eu participo de algo desse nível? Jamais, jamais, né? Mesmo porque antes dos 30 mesmo, ou por volta dos 30, eu li a carta de São Paulo que ele dizia: olha, você tudo pode, mas nem tudo lhe convém, né? Nem tudo lhe convém. E a outra coisa, o crescimento espiritual, ele necessita de castidade, né? Aí todo mundo arregala o olho porque ninguém quer a castidade. Por quê? Porque se aquela energia lá de baixo não subir para eu sentir prazer aqui, com uma bela fala, com uma bela poesia, com uma bela obra de arte, com uma música maravilhosa que vai me elevar, e eu vou ficar em contato com a divindade, se eu gasto toda essa energia embaixo, ela não sobe. Então, se eu não tiver uma vida casta, eu não me ilumino, sabe? Então, mas aí São Paulo era muito camarada, ele falou: se você não dá conta, você tenha uma pessoa para você, quando tiverem apuros, você ter uma vivência. Não é todo dia, toda hora, não. Não é tudo com regra, tudo regrado, porque senão essa energia não sobe. Se ela não sobe, primeiro você não prospera, né? Tenho falado muito sobre isso. E se você não prospera, você não tem a estrutura completa para você receber o fogo do amor e depois passar isso também para os demais. E se você não consegue chegar no ponto do amor, você nunca terá uma comunicação com o mundo de uma forma superior e bela. E você nunca chegará ao ponto da intuição, né? Que você faz uma síntese de toda a sua experiência, de toda a sua vivência, de toda a sua situação no mundo, né? E de toda a compreensão de você na Terra, de você enquanto espírito, de você enquanto matéria. Então, se você gasta tudo embaixo, com digestão e com sexualidade, você jamais estará em contato com a divindade, você jamais será um ser equilibrado, né? Mas essa sociedade patriarcal, autoritária e dominante, acha que pode tudo e que todos estão a seu dispor. Sim, mas é porque a gente foi receptivo, a gente aceitou. Porque a gente aceitou sem vigiar, sem orar, sem perceber que estava descendo no tobogã, que estava entrando numa roubada. Então, olha aqui, a televisão chegou, a frequência às igrejas diminuiu. Então, enquanto uma coisa crescia, a outra decrescia, né? Eu mesma, enquanto eu fiquei hipnotizada por esse aparelho, eu gastava as horas de estudo, né, de ouvir uma boa música, de estar numa boa conversa com pessoas no mesmo nível de entendimento que eu, né, a gente descobrindo coisas juntas. Eu estava ali vendo novela, escutando notícias fajutas e falsas, construídas para prejudicar o nosso entendimento e abaixar, né, a nossa vibração justamente para a digestão e para a sexualidade. Então nós acatamos isso sem usar o senso crítico, gente, e nós fizemos escolhas erradas.
Então, tudo isso que você falou aí, que essa sociedade patriarcal, esse domínio, nos dominou porque nós aceitamos, nós não criticamos, não observamos, não vigiamos e não julgamos as coisas. Nosso senso crítico, ele foi a zero, não é? E aí agora, adianta fazer essas reflexões? Claro que adianta, mas o leite já foi derramado. Que me importa, vou juntar meus caquinhos e vou subir, né? Essa é uma escolha feliz, não é verdade? Essa é uma escolha feliz. Eu vejo isso tudo que está acontecendo aí, estou vendo as pessoas cada vez mais nervosas e mais doentes, todo mundo correndo atrás, né, daquela coisinha no braço, todo mundo correndo atrás, morrendo de medo, e não estão avaliando aonde estão amarrando o seu burro, não é? Os cientistas estão alertando, os bons médicos, aqueles bons e velhos médicos estão alertando sobre tudo, e a gente não quer saber, porque a gente está hipnotizado, né? Então a gente está hipnotizado com a digestão, com a sexualidade e com as facilidades. Ao invés de eu procurar ter boa saúde, eu corro atrás de um remedinho artificial, não é? Verdade, não é, Raquel? É engraçado que temos que vigiar o tempo todo e dizer não, justamente. Temos que vigiar o tempo todo, redobrar a vigilância, o ensinamento é esse, né? Vigia porque o ladrão vai chegar e você não vai estar vigiando. A gente não sabe a hora que o ladrão chega. E a gente está num período que o ladrão está solto. Esse ladrão do nosso equilíbrio, esse ladrão da nossa lucidez, né, nos colocou para acreditar em toda bobagem, toda informação que nos chega sem avaliar se é verdadeira. A gente pensa nessa coisinha aí, né? Isso aí seria para cuidar de nós, mas a gente não vai lá ver o que tem lá dentro. A gente só quer se livrar da doença, mas a gente não vai estudar o que tem lá dentro, como ela foi feita, se ela já está na hora de poder ser usada em larga escala. A gente não faz nada disso. E não é só isso, a gente não avalia o filme que assiste, a música que ouve. Então a gente está sempre fazendo uma escolha inconsciente, né? E fui eu que escolhi, ninguém está me obrigando a tomar refrigerante, ninguém está me obrigando a seguir essa moda vulgar, né? A gente segue porque quer, a gente acha lindo, vai lá e coloca, não é? As meninas de 12 anos, 13 anos já com essas roupas, já com aquelas maquiagens de vamp, ninguém escolheu isso forçado, né? Mas inconsciente. Por quê? Isso foi movido de uma forma tal que a gente veio a fazer todos os dias escolhas erradas e infelizes. Não é assim? E agora a gente está, então, para passar de ano, entrou num período de provas e agora nós vamos ter que tolerar essas provas e vencê-las ou vamos perder o ano. Qual que é a escolha que a gente vai fazer, né? Eu quero fazer uma escolha feliz ou eu quero fazer uma escolha apenas confortável, mas que vai me trazer a derrocada final, né? A gente tem que pensar sobre essas circunstâncias e essas condições. Então, o que seria uma escolha feliz, né? Assim, se a gente tiver que definir, é quando a gente escolhe aquilo que é necessário. Dandara, né? Eu gosto de pensar e refletir antes de tomar minhas decisões e sempre dizem que perco muito tempo. Talvez seja melhor perder um pouco de tempo, mas fazer uma escolha certa, porque se levar um pouco de tempo, é aquele negócio, perca um minuto na vida, mas não perca a vida num minuto. Acho que foi isso que você quis dizer, né, Dandara? Por que as pessoas são tão preocupadas com o tempo? Pressa para tudo.
É boa pergunta, não é? Porque se a gente pensar que a vida é eterna, né? O nosso tempo pode acabar, mas a vida continua. Eu vou, mas eu volto. Se eu não voltar, né? Provavelmente eu, Cristina, não volto, a gente já vem conversando sobre isso, mas a centelha voltará. E se eu deixei alguma coisa para ser resolvida, ela trará de volta para que essa coisa seja resolvida. Ela vai nascer novamente e vai trazer o pacotinho. Lembra do pacotinho? Então, se eu tiver pressa para resolver as coisas e fizer escolhas erradas, então eu vou acabar saindo dessa existência, não tendo aproveitado o tempo para resolver o meu pacotinho e ainda onerar, né, a humanidade que vem à frente, os nossos descendentes, com pacotinhos para eles resolverem, né? Então, a pressa é isso, a pressa é inimiga da perfeição, todo mundo sabe, né? Mas nós precisamos nos conscientizar que não adianta fazer correndo e mal feito para acabar logo, né? Então não adianta eu ter 15 anos, engravidar para sair do meu lar, que é complicado. Eu tenho que ficar no meu lar, que é complicado, observar como que aquilo lá está funcionando, qual o meu papel ali dentro e agir de acordo. Ah, Cristina, mas com 15 anos a gente não sabe nada disso. É verdade, né? Porque está mal formado. Porque se tivesse sido bem formado, com 15 anos já estava pensando, já estava sabendo criticar, porque aos 14 já começa a desenvolver o senso crítico. Tanto que era comum, aos tipo 12 anos assim, o adolescente, o pré-adolescente já ter uma ligeira depressão. Porque se tudo correu bem na sua infância, ele foi bem formadinho naquilo que teria que ter sido formado, com 12 anos ele começa a perceber, a criança começa a perceber que o mundo não está muito bom, feito quando ela era infantil, né? O mundo do adulto já não é aquela coisa perfeita. Então já começa ali uma ligeira depressão, porque aos 14 já vai começar a pensar. Mas hoje em dia o povo não pensa. Eu limpei a pressa com Ho'oponopono. Então, você achou uma ferramenta de reciclagem de energia. Maravilhoso. Agora, eu pergunto, quantas pessoas encontram uma ferramenta de reciclagem de energia, que sempre será espiritual? Porque quando você vai reciclar uma energia, né? Se você usar as mãos de outra pessoa, como um passe, com jorei, como uma oração, uma imposição de mãos, uma benzeção, também ajuda, mas essa pessoa de fora limpa a sua carga, mas se você não mudar o que você pensa, né, você vai de novo ficar sobrecarregada. Então, eu fico sobrecarregada, pesada, cansada, porque tudo que eu penso de negativo pesa a minha aura, mancha a minha aura e atrai o negativo de volta para mim, porque a gente é ser eletromagnético. Lembra que a gente comentou isso? Então, se nós não temos estudo, se nós não temos informação, nós vamos viver a vida ao contrário. Porque os interesses são que a gente viva a vida ao contrário. E aí nós nunca teremos essa liberdade de encontrar a divindade e a leveza e o contentamento e a abundância, não é? A gente quer abundância, mas nós estamos conseguindo por meios mágicos. A saúde, a gente está conseguindo por meios mágicos. O que é conseguir saúde por meios mágicos? Remedinho, né? A saúde a gente consegue por um bom pensamento que nos alegra, nos entusiasma e a gente vai para a vida com garra, com força, com coragem. Isso dá saúde, isso dá contentamento, isso joga hormônios de felicidade no sangue e o nosso sistema imunológico vai lá em cima, né? Por outro lado, eu também procuro uma alimentação que não prejudique o meu corpo. Então eu cuido para ter saúde. Isso é uma pessoa sensata, bem formada, fazendo escolhas adequadas. Ah, mas eu adoro uma pizza. Ah, mas eu adoro uma cervejinha. Ah, mas um salaminho é gostoso demais. Então vai. Ah, um docinho de abóbora com coco. Então vai, né? Então vai.
come a abóbora, come o coco e larga o docinho para lá, mas nós não vamos querer, né? Nós não vamos querer. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Escolhas infelizes. Então nós ficamos viciados em pensamentos ruins, né? Em sentimentos péssimos, e aí nós temos que compensar o nosso mau funcionamento com remedinhos. Entrou em depressão, remedinho. Não dorme à noite, remedinho, né? Tem uma crise de pânico, remedinho. Rezar não vai. Rezar não vai. Que interessante. Ler um bom livro, não vai. Escutar uma música que eleva, também não vai, né? Fazer a casa ficar bonita, também não vai, né? Lavar, limpar, enxugar, né? Enfeitar, também não vai. Então, se eu não gosto da beleza, se eu não gosto da bondade, se eu não faço nada dessas coisas, não tem salvação para mim. Eu não bebo mais, enfim, consegui. Nossa, espetacular. Então, você teve uma escolha feliz, né? Fez uma escolha feliz, vou abandonar tal coisa, né? Já não consigo comer coisas doces. Epa! Gente, esse grupo tá demais. Então, e nós vamos continuar nos reunindo enquanto a gente puder, tá? Para a gente se fortalecer cada vez mais, porque a gente vai para o nosso lar, para os nossos amigos, para o nosso trabalho, com uma postura firme, com uma palavra boa para dar. A gente vai mostrar o que uma boa escolha faz. Não é isso? Não é verdade? Então, vamos voltar aqui aos pontos básicos de uma escolha boa, né, que eu comecei a falar. O que é uma escolha boa? É quando eu escolho de acordo com a minha necessidade e não de acordo com o meu desejo. Então, se eu penso no sorvete, não é a minha necessidade, é meu desejo. A minha necessidade é um alimento que me traga proteína, que me traga sais minerais, que me traga as vitaminas que eu necessito, os oligoelementos todos, né? Então, todos aqueles nutrientes que me são necessários para que o meu sistema nervoso funcione bem, as minhas estruturas cerebrais funcionem bem e todos os meus órgãos, aparelhos e sistemas, não é? Mas então, a minha necessidade é um alimento sadio, natural, fresco, mas o meu desejo é chocolate, bombom, sorvete, né? Pizza, pão, macarrão. Eu ultimamente estou evitando doce, bebendo água ou a própria fruta, evitando carnes. Então, se evitar as carnes, vai precisar de complementar com vitamina B12, tá? Não se esqueça disso. A pessoa deixa de comer carne e não complementa com a vitamina B12, ela começa a ter desequilíbrios. Eu tive desequilíbrio por falta de B12. Muita gente tem. Então, é preciso buscar informações. A gente não pode ir fazendo as coisas só porque a Cristina falou, né? Aí eu falo, toma cloreto de magnésio. E a pessoa, então, vai tomar cloreto de magnésio. Mas o médico pode falar, ó, no seu caso, que você tem problema cardiovasculares, é melhor o maleato, né? Malato de magnésio, dimalato de magnésio, acho que é isso. Tem várias formas de tomar magnésio. Então, não é melhor ir ao médico do que falar do jeitinho que a Cristina falou? A Cristina não é médica, não. A Cristina estuda, tem informação, experimenta e o que dá certo ela conta, né? Então, para mim, deu certo o cloreto de magnésio. Vitamina B12, para mim, que não como carne, deu certo tomar 600 miligramas diária. Miligramas não, microgramas, né? Então, a gente tem que buscar informação. Se não der certo, eu tenho que ir lá no médico para ele me ajudar. Qual o melhor médico? Nutrólogo, né? Tá bom? Então, gente, é a minha necessidade que eu tenho que atender, não é o meu desejo. Porque se eu atendo o meu desejo, eu vou ficar de ponta cabeça, né? Eu vou descer no tobogã. Desejo é um perigo. Aí vem todas as superficialidades, né? Então vem todas as bobagens, todos os besteróis, né? Porque eu creio que a felicidade é eu ter.
Eu creio que a felicidade é eu ter uma aparência de jovem e de rica, né? Eu estou aqui beirando 70 anos, fico querendo ter uma carinha de 30, não dá, né? Então eu vou ter que arranjar meios artificiais para parecer uma boneca, sendo que eu sou uma idosa, não é assim? Então qual que é a minha necessidade? Eu vou ter brilho, simpatia, beleza, mas a beleza do semblante. Se eu estiver bem nutrida, alegre, se eu estiver feliz com a minha vida, fazendo bem, colhendo bem, isso me torna uma pessoa bela. Eu não preciso de estar com cabelo preto, o cabelo, né? Os meus estão ficando brancos já, olha, nunca vou pôr tinta, né? Então, é a minha idade, é a minha idade. Eu preciso ser natural, eu preciso ser espontâneo. Gente, não estou criticando quem faz isso não, tá? Com devido respeito, tem pessoas que querem manter o seu cabelinho na cor natural, cada um na sua. Eu estou dizendo é que os meios artificiais nos adoecem, nos empobrecem e nos tiram da nossa sintonia espiritual, tá? Quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Eu devo julgar a mim, né? E nunca julgar os demais. Quando eu falo essas coisas que envolvem outra criatura com o estilo de viver dela, feito aquela experiência que eu narrei, sejam felizes, é a escolha de cada um. O fato de eu não ter aceitado aquela experiência, né, não me tornou menos digna. Talvez as pessoas se decepcionaram comigo, mas eu não me decepcionei com elas, eu entendi o nível que elas estão, não é assim? A gente tem que entender essas coisas, cada um está no seu nível de entendimento. Agora, aquele contato não continuou, eu poderia, com o tempo, passar, né, informações, de alguma forma cativar para que a pessoa faça a escolha certa, né? Como a gente está aqui conversando agora, eu procuro incentivar para que a gente faça as escolhas certas e passe de ano. Obrigada, minha amiga. Procuro ser muito bela mesmo. Porque se eu tiver uma palavra bela, se eu tiver um olhar belo, né, se eu tiver uma postura bela, eu serei uma bênção para todas as pessoas. Eu não estou com essa bola toda, eu sei, eu estou no caminho. Muitas vezes pessoas mais evoluídas que eu, talvez ouvindo isso que eu falo, vai ter coisas para apontar para mim, ó, aqui, ó, isso ali. Eu sei, não me importo, pode me chamar a atenção, porque nós estamos juntos para crescer, não é verdade? E aquele momento que eu reconheço que, nossa, eu falei isso aqui, mas não foi do melhor jeito, eu cresço. Eu preciso olhar o meu erro, eu preciso olhar o meu engano. E eu peço desculpa se eu falar alguma coisa que ofendeu, né? Ou que eu possa ter pego pesado, entende? O que é que tem? O que é que tem? Eu estou fazendo aqui um esforço de passar o que eu aprendo. Isso aqui deve ser olhado. E se eu me enganei com alguma coisa, me perdoem e me falem. Cristina, outro dia eu vi isso e vai contra isso que você falou. Traga para nós, porque aí nós vamos nos enriquecer muito mais, não é verdade? Eu não sou a dona da verdade, eu transfiro informações e quando eu transfiro uma informação, eu experimentei primeiro. E às vezes eu sou meia louca e realizo umas experiências que às vezes me prejudicam, né? Mas quando eu percebo que eu extrapolei e que me trouxe um resultado que não era o esperado, eu corro para consertar e volto ao equilíbrio. Então, valeu ou não valeu? A gente erra e acerta, É assim que a gente tem que fazer, né? Essa abertura é fundamental. Então, teve um dia que eu precisei começar a ficar humilde, né? O que é ficar humilde? É entender que eu não estou com essa bola toda, que eu não sei de tudo e que quanto mais eu pesquisar ainda é pouco, né? Igual neste momento que a gente está passando agora, gente,
Uma escolha feliz é também avaliar as informações que estão chegando. Não acreditem no que eu falo, não acreditem em todas as coisas que vocês ouvem, porque tem muita fake news. E como que a gente vai discernir o que é do que não é? Estudando e pesquisando. Então eu tenho visto muitas pessoas falando da vida de Jesus, né, da segunda vinda, e muitas histórias são contadas do passado, quem é mestre, quem não é mestre. Uns aceitam Jesus como o governador do mundo, como sendo o mestre, como sendo a divindade que realmente é a diretora da terra, né? Outros não aceitam, né? Então há uma série de divergências. Como que nós vamos saber? Né? Porque a questão nossa é desenvolver a nossa espiritualidade, né? Perfeito, temos que avaliar tudo, analisar mesmo. Então isso também, não é, Tâmara? Isso também eu vou sempre continuar falando, porque nós tomamos, como é que fala? Rato por lebre, né? Muitas vezes, e há muito inocente útil, né, entrando em coisas que são furadas e que vão levar para o lado negro e não para o lado branco, não é? O lado negro é o lado pesado, a gente está vendo aí. Agora, em Deus não há divisão, então nós temos que estar acima dessa divisão, sabe? Então as nossas escolhas, elas devem nos levar a querer estar íntegros, nem direita e nem de esquerda, não é? Nem preto nem branco, não é? Porque se eu ficar numa vida só de espiritualidade, eu vou estar negando a minha existência terrena e não vou estar fazendo na terra o que eu vim fazer. Se eu ficar vivendo só a vida terrena, feito está acontecendo agora com a maioria das pessoas, o tombo é claro, óbvio e próximo, ele está próximo. Aliás, as pessoas estão tombando, a gente está vendo as pessoas tombando, não é? Então, eu preciso querer ter uma escolha feliz, uma escolha lúcida, consciente, muito bem pesada, né? Muito bem determinada, muito bem analisada. E será que nós estamos nos dando este tempo? Eu pergunto a cada um de vocês. É preciso analisar mesmo. Então, nós estamos nos dando esse tempo ou nós estamos tão envolvidos com a acorda de manhã, vai até de noite e a gente não tem aquele tempo? Vou contar a minha experiência de hoje. Conversei isso com minha amiga Aureliana, né? Ela me disse, tô meio esquisita. Aí eu falei, olha, também estou. E nessa hora eu estava no meu quintal. O que eu fiz? Eu estava meio esquisita, que estranho, né? Ela falou a mesma coisa. Então, eu senti necessidade de parar tudo que eu estava fazendo. Como eu trabalho por conta, eu me dou esse luxo, né? Então, uma avaliação que a gente tem que fazer, né? E senti aquela vibração esquisita, assim, essa coisa esquisita, e falei, nossa, vou para o ar livre, né? Vou para o ar livre, e aproveitei e dei uma limpeza no quintal, ar livre, sol, movimento, né? Exercício, né? E, gente, que bênção! Então, eu gastei ali por volta de 1 hora, sim, e pronto, voltei para dentro, eu já estava me sentindo leve, tranquila. Então, o que acontece? Autoobservação, né? Como minha amiga fez também essa observação. Ela não estava conseguindo explicar, mas a gente está passando por interferências, né? E hoje parece que estava tendo eclipse do Sol em alguma região aí, e a gente tem os efeitos, entendeu? As pessoas pensam que não, né? Todos os astros, todas as coisas vivas, todos os acontecimentos, a gente está em tudo, a gente está no todo, a gente está dentro. Tudo que acontece a gente sente, né? Então, quando as coisas estiverem meio esquisitas, não é para eu sair tomando remédio e me drogar e encher a cara, é para eu parar,
silenciar, ou ir para a natureza, vai debaixo de uma árvore, faz uma caminhada, né? Um banho talvez de cachoeira, né? Aí, que interessante, também tenho me sentido estranha, muitas interferências mesmo. Então, muitas vezes não são nossas exatamente, são do contexto, do momento pelo qual a gente está passando. Se eu estiver atenta, observando, eu vejo o ladrão chegando, né? Entendeu? E eu não vou deixar o ladrão me roubar. Eu vejo o ladrão chegando e eu me harmonizo e eu digo não é? Senti essa esquisitice hoje também e me recolhi. Olha, tá vendo, gente? Bom, quem estiver em sintonia com o momento vai sentir o que está acontecendo no momento. Então, olha que interessante, não é para a gente desesperar, é para a gente entender, se recolher, se harmonizar, fazer uma oração que vai passar, né? Fui caminhar na praia e me deu o luxo de parar. Então, fiz a mesma coisa, né? É isso que é para a gente fazer, sabe? Então, nós precisamos fazer uma escolha feliz de desapegar dessa coisa compulsiva. A gente precisa se dar o direito da paradinha, né? Se tiver um trabalho, empurra a saída para mais tarde, mas se deu o tempo, é possível ajeitar o horário, não é? Se não for, vê o que é que pode ser criado. No seu local mesmo, onde você está, você vai fazer uma respiração tranquila, né? E vai se interiorizar e vai fazer uma oração, né? Lembra que eu ensinei aqui aquela do Joel Goldsmith? Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, tudo isso se torna nulo e vazio agora. Senhor, eu sou o teu universo espiritual completo e total. Se eu falo isso com a devida concentração, eu mudo a energia instantaneamente. Aí, tenho sentido coisas estranhas demais, intuições fortíssimas, que vejo depois acontecerem. Olha que belo. Aureliano, depois que voltei para casa, né? Eu voltei para casa entregando tudo nas mãos de Deus, depois que nós conversamos. Ó, que espetáculo! Alguém, eu fui cozinhar e arrumar a casa para gastar energia. Foi bom, aí dei uma aula abençoada. Ai, louvado seja Deus, gente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Unirmos, né, a nós mesmos com a divindade, fazer esse alinhamento, entregar o nosso coração e deixar vir a inspiração, né? Dei uma aula abençoada. Eu também terminei a minha preparação dessa live, né? Após eu ter ido lá, porque eu vi que tinha uma coisa que estava encrencada, não rolava. E estava esquisito. Então vamos relaxar e vamos receber essa energia e reciclar essa energia. Então vamos concluir. Escolhas felizes dependem de eu atender às minhas necessidades e não os desejos, né? Os desejos, de vez em quando a gente dá uma chancezinha, de vez em quando eu como um bombonzinho, né? Sabe, para o ego ficar um pouquinho satisfeito, mas a disciplina a gente tem que manter. Então vamos nos seguir pelas necessidades, não pelos desejos, né? Colocar o desejo em segundo plano para que a gente consiga viver feliz. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Lembra? Então, primeiro o que é necessário, né? Segundo, escolher o que me engrandece e me fortalece, e não o que me vai e desce. Não é bom assim? Amiga, como é importante estarmos em sintonia com o Pai. Isso. Não só é importante, quanto é vital. Todo o nosso sucesso na vida material depende dessa sintonia. E aí nós podemos fazer essa escolha aqui, né? Daquilo que me fortalece e daquilo que me engrandece. O que me fortalece? A primeira coisa que me fortalece é essa ligação íntima com a divindade.
porque a divindade ela nos dá suporte tempo integral. Se eu faço um apelo por proteção, ela envia os anjos dela, né? Quem não acredita nisso, não posso fazer nada, mas quem acredita entende o funcionamento do que é um pensamento forte, porque a proteção que eu atraio para mim é do meu pensamento forte, né? Então, eu sou protegida dia e noite pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou iluminada dia e noite pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou essa proteção. Opa, quero ver quem que poderá contra mim. Ninguém. Experimentem para vocês verem. A segunda coisa, escolher o que me fortalece e o que me engrandece, não o que me envaidece. 3, escolher o que me norteia e não o que me tira do meu caminho, não o que me vai desviar, né? Não o que me vai desnortear, tá certo? 4, escolher o que me cura, não o que me adoece, não é verdade? E 5, escolher o que me santifica, né? Não o que me endiabra, né? Usando a palavra assim, não o que me, como é que a gente fala? O que denigre a minha imagem, né? A minha reputação, a minha, fugiu o termo aqui, dignidade, não é? Então, eu preciso fazer as transformações que eu necessitar com liberdade, né? E com responsabilidade, para que eu venha a ter uma vida bela, uma vida plena, uma vida harmoniosa, com o bem para todos. Eu sou Deus em ação. Isso aí. Então, às vezes as pessoas não sabem como se fortalecer. Então, é aquele momentinho que eu estou com carência financeira, que eu estou com carência afetiva, né? Que eu estou com carência de alguma forma aí. Como que eu vou me equilibrar? Eu volto para dentro, eu me volto para dentro. Eu sou a perfeição divina. Eu sou o amor divino fluindo em mim. Eu sou a vida sorrindo para mim, né? Eu sou sorrindo para a vida. Eu sou a proteção divina, eu sou a opulência divina. E assim que eu começar a ser, todas essas coisas serão trazidas até mim pelo magnetismo do meu entusiasmo de que eu sou a proteção, de que eu sou o amparo, de que eu sou a opulência, eu sou a perfeição divina. Então, quanto mais eu viver dessa forma, mais a minha saúde melhora, né? Mais a minha simpatia aumenta, mais a minha atração aumenta, entende? E quem não quer viver uma vida harmoniosa? Nós queremos, mas precisamos atraí-la, né? Então, é isso daí, gente, com as escolhas felizes, né, que a gente vai fazer. Resumindo, vamos fazer escolhas felizes, né? Vamos desejar, saber escolher. Vamos aumentar a nossa lucidez, vamos procurar estudar mais, nos informar mais, né? Gratidão por nos orientar sempre, você sempre nos deixa com opções leves, porque a vida é leve, a divindade é leve. Né? O que é pesado é o medo, é o rancor, é o ódio, é a dúvida, é a preocupação. E eu vou escolher o quê? Eu não quero nada disso para mim mais, nem morta. Eu quero a leveza, o contentamento. Então, vinde, Senhor, limpai essa alma, né? Limpai minha vida agora. Eu permito, organize todo o meu ser, todas as minhas forças, né? Eu sou a reorganização divina dentro do meu ser. Olha que belo, né? É isso que nós vamos fazer, tá, gente? Muito obrigada mesmo pelo carinho, né? O comparecimento, pela audiência. E vamos levar tudo isso para os nossos, né? Vamos conversar com as pessoas, vamos procurar puxar delas essa coisa gostosa de estar em união com Deus, né? Gratidão, os ensinamentos do Mestre, sim, são simples e amorosos, com toda certeza, né? Gente, até a semana que vem. Beijo para todos.